Vou citar um exemplo. Uma vez, quando eu perdi meu filho, eu morava numa rua sem saída, uma gatinha minha tinha sido atropelada, né? Então o pessoal largava o pau naquela rua sem saída, né? Às vezes molecada aprendendo a dirigir, tava cavalo de pau no final e ia, né? Aí a minha gatinha foi atropelada. Logo depois eu perdi meu filho. Aí passaram a morar uns muçulmanos na minha rua, né? E eles compraram um quadriciclo e passavam no pau na frente da minha casa, né? No pau. Sabe, eu estava com a dor do luto, eu estava tentando produzir alguma coisa, pensando outra coisa, Pois é. Aí eu pensei, falei, bom, vou trocar uma ideia com eles, né? Quem sabe? Cheguei lá e eles se separam, né? Mas é cultural deles isso. Então tava um monte de homem no canto, fumando narguilé, uns 15 caras, e as mulheres estavam no outro canto ali. Eles estavam num terreno, tinha casa, tinha um terreno vazio, eles estavam no terreno do lado, e as mulheres estavam numa varanda. Eu cheguei educadamente, né? Salam aleikum, né? Que é o tradicional deles, né? Ah, você é muçulmano? Pelo fato da minha oratória, né? Eu falei, não, não sou, eu sou cristão, mas eu respeito todo mundo, né? Queria pedir um favor para vocês. E todo mundo ficou em silêncio, um silêncio sepulcral, para ouvir o que eu estava falando. Né? Eu falei, olha, poxa, eu perdi meu filho há pouco tempo, né? Perdi meu gatinho, né? Vocês ficam passando no palco o negócio, eu tenho medo que outro gato meu morra, né? Então, olha, sei lá, vocês não podem ir por outra rua, não podem pelo menos passar mais devagar, né? Eu estou pedindo isso com muita humildade para vocês, sabe? É um favor, né? Silêncio total. A impressão que eu tive que tinha algum, não sei se um ancião, se alguém mais velho, sei lá. Alguém se levantou primeiro e todos se levantaram em seguida. 15 pessoas. Eu pensei, vou me dar um pau. Na primeira coisa que eu pensei, vou me dar um pau, vou tomar um pau desses caras. Eles se aproximaram de mim em silêncio, me abraçaram, recebi um abraço coletivo, oraram por mim, né? Num idioma que eu entendi em português. Alguns falavam o idioma deles, mas você via que era uma onda de amor, de ternura, né? Alguns choraram, né? E eu pensei, nossa, parece que ele está sentindo a minha dor. Chorei muito também, né? Aí eu fui para minha casa, no mesmo quarteirão, passou 5 minutos, né? Eu vejo uma galera entrando na garagem da minha casa, né? Eram eles de novo. Invadiram. Né? Aí eu pensei, pronto, mudaram de ideia, né? Aí vieram, falaram para mim... direito, tinha umas facas na mão. Vieram, mais uma vez, me pediram perdão. Falaram que nunca mais iam passar de quadriciclo na frente da minha casa. Disseram que o meu filho estava com Deus, Alá, no caso, né? Porque ele estava doente e tudo mais, tal. E abençoaram a minha casa. Oraram para abençoar a minha casa. A entrada da casa, sabe? Oraram para abençoar, me abraçaram novamente e me indicaram um sheik para seguir. Sheik Rodrigo. Que acabei fazendo amizade com minha amiga até hoje. Um amor de pessoa, um fofo de pessoa. Podem procurar na internet. Sheik Rodrigo, fofíssima. Ele adora gato, pudim, então a gente tem muita coisa em comum, sabe? Tu é sheik? Sheik Rodrigo. Mas você falou que gosta de gato e pudim. Gosta de gato e pudim. Então, assim, são duas coisas que eu gosto, entendeu? Eu senti uma empatia, né? Então, assim, eu recebi dos muçulmanos uma coisa que eu não recebi da igreja evangélica, né? Que deveria ser um celeiro de amor. O que eu mais escutei da igreja evangélica foi: teu filho está para o inferno. Eita. Ele se matou, está no inferno. Né? A culpa é sua. Né? Você foi satanista, retaliação, foi o demônio que acabou. Muito pesado então, isso. assim, para um pai que perdeu um filho, o único filho, a gente lutou tanto, parei tudo para cuidar dele, né? E, assim, o amor veio de onde eu menos esperava. Então, Deus veio o coração. Sabe? Acho que no mundo hoje só existem 2 tipos de pessoas: é o bom e o mal. Só isso. Alice aos bons e fuja dos maus. Simples assim. Né? Esse acho que é o ensinamento majoritário de Jesus, né? É o amor. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Muitos pseudo-cristãos vão chegar lá no céu, e a Bíblia fala sobre isso. Muitos vão chegar diante de Jesus: eu fiz tanta coisa em teu nome, né? Jesus vai dizer: e daí, aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade, não te conheço. Né? Então, não são ações, é ações de coração. Tudo que você faz por amor, Deus entende, Deus está vendo. Desde você levar um cobertor para alguém que está passando frio, um abraço, cara. Nessa pandemia, nós tivemos um isolamento social muito grande e aumentou o número de pessoas com depressão. Aumentou bastante. Até aproveitar o ensejo, se você permitir, no meu portal www.danielmastral.com.br tem um diário do Micael. Meu filho ficou internado numa clínica psiquiátrica por 22 dias. Houve necessidade de internar, seria negligente como pai se não internasse. Ele escreveu um diário. Ele escreveu depressão de uma maneira incrível. Depois, no início do livro, a minha esposa escreveu como médica e como mãe, e no final eu também escrevi como líder espiritual e como pai.
e baixa gratuitamente, não tem custo, tá? Tem versão português, inglês e japonês. E quando a gente fala em suicídio, interessante pontuar, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No mundo. Isso é muito sério. E não está ligado à classe social. Porque hoje, no ranking, o Japão está entre os primeiros países do planeta em suicídio. O Japão, alta tecnologia. O Haiti quase não tem. Acho que a Finlândia também. Né? Haiti não tem. Aí tem poucos. Então não está ligado a isso, sabe? Isso. Não tem sentido, é um paradoxo, né? Mas o fato é que existe, né? E é perturbador isso. Então, graças a Deus, acho que já baixou mais de quase 1 milhão de cópias já foram baixadas, né, pelo meu portal. E eu recebo muito feedback positivo disso. Jovens que, de repente, estavam sentindo os sintomas que a gente descreve. Como você está sentindo isso, você pode estar com depressão. Busque ajuda. Então, não é só a oração. A fé ajuda, sim, mas tem que buscar o tratamento, suporte medicamentoso, terapia. É um trabalho sinérgico, acolhimento familiar e tudo mais, né? Então, ajudou muita gente. Jovens escreveram para mim, tinha medo de contar para meu pai, né? Porque eu achava que meu pai dizia que era frescura. Eu falei, vai lá e conta, tenha coragem. 10 anos de idade, 10 anos, 10, 12, 14, jovens. Tem crianças que são diagnosticadas aos 5 anos. 5 anos. Nasce depressão com 5 anos? 5 anos. Eu tive pais que entraram em contato, pedindo ajuda. Criança com 5 anos diagnosticada com depressão. Eu falei, mas que trauma que gerou isso? Nem sempre é um trauma. Às vezes é bioquímico, é uma predisposição genética. Tem N, é polifatorial. Por quê, né? Porque geralmente as referências são externas. Quando você vê o mundo, você fala, cara, que loucura é essa? Tem filhos que estão processando os pais porque eles começaram a sofrer no mundo e culparam os pais por terem dado a vida a essas crianças. Sim. Pai, eu não queria nascer, você vai ser processado por isso. E processou os pais. Eu fiz... Porra, isso pra mim é novidade máxima. Não dá ideia, olha aí, ó, não dá essa ideia, não. Filhos, não façam isso. Ou você me dá um iPhone 12, eu vou chorar e vai dar processo, mano. Eu fiz uma análise de um documentário no Japão que fala sobre os jovens e como acontece a depressão e o suicídio no Japão. É a cobrança da sociedade não também. Não só né? isso. Né? Desde que a criança vai para a escola, ela sofre muito bullying de outras crianças mais velhas. Só que a gente está falando de bullying que chegam ao extremo, às vezes mostrou nesse hoje ganhou mais documentário, proporções, com a internet. Arrancar a cabeça do outro e botar no portão da escola. Tá? Isso está no documentário, sem brincadeira. É um documentário de jovens delinquentes e de suicidas. Então a criança cresce vendo essas imagens e quando ele se torna realmente uma criança que apresenta dificuldades na escola, ela já entra num segundo plano. Por quê? Porque vão se destacar os melhores. O Japão é muito pequenininho. Então é um território que é caro para você morar e você tem que ser o melhor. Sim, muito competitivo. Se você não consegue, você fica para trás. E aí vem os bullying, vem o assédio, vem a delinquência, surgimento das gangues de motoqueiros no Japão, onde eles assaltam, cometem crimes, matam sem problema nenhum. Eles são instigados a isso, tá? Então, há muito problema com relação a isso. Então, criança de 15 anos sequestrando ônibus com um revólver. No Japão, cara. No Japão. Você fala, o japonês não faz nada. No Japão acontece isso. E aí vem o suicídio, porque não consegue falar para o pai o que está acontecendo. Exato. E a negação da vida. Então, o Japão passa por um critério muito sério. Outras leis são péssimas no Japão. Para jovens delinquentes, assassinos, eles não sabem o que fazer. Você já viu um reformatório no Japão para crianças? É o Clube de Campo São Marcos. É igual. Você chega lá, tem hidromassagem, quadra de tênis, basquete. É um clube? É um clube. As crianças vão com o maior prazer. Ô, amigão, você tá de brincadeira, você vai me deixar quanto tempo aqui? 1 mês. Fácil. Porra. Assalta uma véia e vou andar pro Clube de Campo São Marcos? Fácil. É sério, sem brincadeira. E os caras falam, vou fazer o que com isso? Sabe, não tem o que fazer. Eu fiz análise do canibal japonês. Cara que, infelizmente, ele era um professor... Ele estudou literatura, ele estava apto para lecionar, foi para a Inglaterra, tinha a vontade de comer a carne humana. Que pira. Olha o que cai na minha mão, né? Puta, não tem mais o que fazer da vida, né? Ainda tem que o bicho tava... E aí, uma colega da sala dele era uma holandesa. E ele falou, vou comer a carne dessa mulher. Levou para casa, ele era mirradinho, magrinho, pegou um revólver, matou e ele comeu literalmente a mulher. Colocado na geladeira, ele falou, vou fazer o quê? Vou me desfazer do corpo. Tentou se livrar, não conseguiu. A França foi lá e pau,
cadeia, queridão. 3 psiquiatras analisaram e falaram, não, esse cara, cadeia perpétua, não tem como. O Japão falou, não devolve. Devolveu, olhou para ele e falou, você só tem um problema de personalidade. Deixou o cara solto. O cara tá com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos hoje, e ainda tem vontade de comer carne humana. E falou que vai matar uma última pessoa ainda em vida para satisfazer o desejo dele. Tem muita Cara, eu tive que psicopatia. aguentar assistindo esse negócio, cara. E ele mostrava as fotos da mulher no livro pro japonês. O japonês ia na casa dele e falava, aqui, ó, comi, olha aqui, ó. E a foto da mulher toda comida. E ele mostrava com orgulho, cara. Ele assinava, dava autógrafo e tudo mais. Cara, me embrulhou o estômago por, sério, sem brincadeira, 2 dias. Isso tem uma Isso no explicação. Japão. Isso tem uma explicação espiritual para uma Não. parada dessa? Ele se colocou como uma anomalia. No vídeo, no documentário, e chama Cannabis. Saiu acho que em 2017, 2018 esse documentário. Ele fala que não, ele é uma anomalia, ele se colocou como uma pessoa fora, ele falou, eu sou um ET, um extraterrestre, eu não me considero um ser humano, ele não tem compaixão por ninguém, ele não tem afeição por ninguém. É a característica de um psicopata, tinha que estar E é reação contido. química, puramente. A minha análise, tá? Bioenergia do cara. Tem algum obsessor que vai fazer ele comer carne? Não. Nesse sentido, carne humana? Não. O que acontece é o ápice do impulso sexual. Veja, todos nós somos animais em parte. Nós temos o instinto sexual muito forte. Principalmente jovens. Então, quer se procriar, fica na perninha ali, né? Tudo bem. Beleza. Né? Esse ápice, se você não libera, ele vai potencializando e vai gerando desequilíbrios. Então, ele canalizou essa energia sexual para um ato mais brutal, onde ele vai ter todos os sentidos aflorados. Então, ele vai ter o tato, o paladar, o olfato agindo em consumir o máximo daquela pessoa. Então, experimentar o sangue humano, a carne humana, é uma deturpação do prazer sexual dele. Caralho. É um Isso é máximo. muito maluco, né? Sim. E o cara foi fazer o filme pornô. Chamaram ele pra fazer um pornô. O Amy White? Não, tô brincando. Aí sim. Aí, justo. Não, e ele falou, eu vou contar, eu sou honesto, vou falar com a menina que eu sou um canibal. Aí ele passou coisa o dia esquisita. fazendo as gravações com ela, chegou no final, ele sentou, então esse aqui é meu livro. Eu escrevi um livro para contar minha história, essa aqui é a mulher que eu comi. A mulher se fechou inteira, começou a tremer, falou, peraí, você literalmente mastigou essa mulher? Sim, essa perna aqui estava deliciosa, e mostra. A mulher saiu de lá, foi para um carro, ficou sentada, ficou parada, tipo assim, meia hora, e teve uma crise de choro monstruosa, falando, eu tive uma relação sexual com um canibal? E vocês não me falaram nada? Incrível, cara. Eu vi esse vídeo Quer ver coisa assustado. pior? Que isso? Pô? Tá bom, vamos um pouquinho. Só concluir a ideia aqui. Então, eu recebo feedback hoje, graças a Deus, muitos jovens que estão procurando os pais, sim. Porque às vezes eu falo, ó, se você não tem coragem, dá o teu telefone do teu pai que eu falo com ele. Aí depois escreve, olha, eu falei com meu pai, estou fazendo tratamento. Pô, legal. Outros escreveram para mim e falaram que estavam no alto do edifício, assim, em construção, né? Já tinha bebido tudo para tomar coragem, para se atirar, mas ele já tinha lido o diário do Michael. E na hora ele pensou, puxa, eu vou causar muita dor para meus pais, né? Porque eu sou humano, eu deixei muito claro isso, porque que dói. Né? Eu não sou super-homem, não. Eu sangro, choro, fico abatido, erro, aprendo com meus erros, erro de novo, sou reincidente e Deus tem misericórdia de mim. Né? Então, e ele pensou nisso e falou, não posso fazer isso com meus pais. Voltou para casa, abraçou os pais e buscou ajuda. E pais passaram a observar mais os filhos também. Né? Então, viu o filho muito recolhido, muito preso dentro do quarto, queda de rendimento escolar, né? Não tem mais prazer pelas coisas que tinha. Começaram a observar mais, buscaram ajuda. Então, graças a Deus, assim, pelo que tem chegado até mim, o resultado dos Brasil tem sido positivo. Às vezes, né, uma semente tem que morrer para nascer uma árvore. Então, é uma das ferramentas que a gente tem que usar, mas tem que buscar ajuda, sim. Não deixa a coisa crescer, não. Agora, coisa pior. Já que você está falando de documentário, esse documentário, embora seja... Não é documentário, perdão. É um filme. Vale a pena vocês verem no Netflix. Filhos do Privilégio. Raramente a gente acha esse negócio. É aquela coisa que você tem que garimpar, sabe? Um seguidor mandou para mim. Eu já vi a chamada disso. Não, mas É de uns caras ricão? É uma sociedade secreta. Eu vi. São pessoas bem elitizadas, né? E tem detalhes do filme que pode passar despercebido a
Há muita gente, né? Mas Você eu já percebi, captou ali o capturei satanismo um monte. de longe. Aí o que acontece? Qual é a sinopse do filme? Eles estão desenvolvendo, a indústria farmacêutica está desenvolvendo medicamentos para controle das emoções, né? Para depressão, por exemplo, né? E eles usam para isso necrofungos, né? Fungos que nascem em cadáveres. Então, eles cultivavam cadáveres nos bastidores da indústria, tinham cadáveres ali em estado de putrefação e eram, assim, borrifados com substâncias químicas que mantinham eles em estado relativamente conservado, mas nascia fungo nele. E aqueles fungos eram utilizados para medicações, né? E causavam alguns efeitos colaterais. Aí eles fazem uma alusão, né? Num lampejo, sabe esses frame curto? Né? Não sei, eu tô muito antenado em filme. Aí apareceu um remédio que essa indústria estava lançando chamado Trontal. Trontal. E existe uma medicação real com o nome Frontal, lançado pela Pfizer, né? Lá eles não falam muito qual é o laboratório, mas curioso que a Pfizer ela foi fundada nos Estados Unidos, em Nova York, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas foi fundada por 2 alemães, né? Então, 2 caras alemães fundaram. Porque os Estados Unidos ganhou visibilidade, ganhou distribuição, ganhou confiança. Tinha que ser lá, né? Pfizer é conhecida, né? Todo mundo conhece pelo Viagra, por exemplo, mas tem outras coisas mais que eles fazem, né? Então, O Viagra eu não sabia não, mas sabia da vacina da Covid. pois é, tá aí, ó, pegou. Bom, não vou falar, não posso entrar nesses méritos, aí senão perco a conta de novo. Então, o que acontece? Eu falou também. Aí o que acontece? Lembrando, isso é pós-guerra, né? Hitler, né? A gente sabe que matou mais de 6 milhões de judeus, né? E a gente sabe de algumas coisas que aconteceram de experimentos que ele fez com judeus, né? Do Mengele e tal. Mas provavelmente foi feito outros testes também, muito mais robustos e complexos. Então eles detinham um conhecimento pós-guerra e não era interessante abrir a Pfizer na Alemanha. A Alemanha estava em descrédito pós-guerra, estava ruínas pós-guerra. Então vamos aos Estados Unidos, com a tecnologia que a gente aprendeu, com as cobaias que a gente usou durante anos, né? E vamos lançar aqui o negócio. E começaram a lançar alguns produtos, algumas coisas. Então, existem medicamentos que podem causar efeitos colaterais, até mesmo o contrário. Se você ler, por exemplo, bula de algumas medicações... Você não né? toma. Não, A maioria das medicações. Porra, Não, tem se uns que é você ler, morte, principalmente você dessa toma linha morte, antidepressiva, avisei, tá na bula. tem remédio que dá efeito colateral, morte súbita. Efeito colateral, né? Morte súbita. É o mínimo, né? É o mínimo. É remédio para frear o suicídio, né? O lítio é uma das ferramentas que diz que freia o suicídio, tira angústia, né? Que na verdade o suicídio quer tirar a dor, não quer tirar a vida. Então, mas está escrito na bula. Nas primeiras semanas pode aumentar a vontade de se matar. Então, quer dizer, tem umas coisas sinistras e tem outras coisas mais no que eu pé não... da cama aí, viu? Tem outras coisas mais que não dá para falar. Agora, não quer dizer que você não vá se medicar, né? Eu acredito, né? A minha fé, né, me coloca nisso, que a Bíblia fala que ainda que se eu tomasse algo mortífero, não faria mal para mim. Então, eu peço sempre a Deus proteção, porque a gente está cercado de toxinas aqui. O ar que a gente respira tem toxina, a comida tem agrotóxico, engenharia genética, tem um monte de coisa de tranqueira aí que a gente está consumindo no dia a dia.